Me alcança aquela bolinha vermelha? Essa. Obrigada. Ai, a nossa árvore tá ficando linda. Tá mesmo. Eu adoro o Natal, mas o que eu mais gosto do Natal são das histórias de Natal. Ai, eu gosto da decoração de Natal, principalmente da árvore. Pena que ela não tem nenhuma história, né? Não tem? Como assim não tem história? Não, pensa bem. O presépio, ele representa o nascimento do menino Jesus. Papai Noel é um personagem assim, de várias histórias, inclusive São Nicolau. É verdade. Mas a árvore não tem nenhuma. E eu ainda fico pensando, quem inventou essa de decorar pinheiros de Natal? É verdade. Mas ó, tá aí. Essa é a história da árvore de Natal. A história da primeira árvore de Natal. Sério? E você sabe essa história? Não sei. Mas ó, a gente tem um monte de livros. Tenho certeza que algum deles tem essa história, porque os livros sabem todas as coisas. Ah, então vamos procurar, né? Vou procurar. Olha só, achei. Aqui tá dizendo que a árvore de Natal não tem uma história, tem muitas histórias. Como assim? Muitas? Tem várias. Ninguém sabe qual é a história da primeira árvore de Natal. Então, as pessoas contam várias delas. Essa aqui é uma das possíveis histórias da primeira árvore de Natal. E quem são esses? Esses aqui são os povos que viviam há muito tempo atrás no norte da Europa, num lugar muito frio, gelado, onde tinha muita neve. Lá, como tinha muita neve, no inverno a maioria das árvores morria. E difícil ter uma árvore assim que ficasse verdinha o tempo todo, mas os pinheiros eram uma dessas árvores que ficam verdinhas, não importa a época do ano. E eles achavam que essas árvores que ficavam verdes o ano todo traziam sorte. E é por isso que eles levavam pinheiros e outras árvores assim verdes para dentro de casa. Afinal de contas, esse povo, o livro está escrito aqui, ó, que eles achavam que o sol era um deus e no inverno o deus sol ficava muito triste e doente. Então, eles traziam essas árvores como uma lembrança da época que o deus sol era forte e vigorante. Então, essas árvores traziam boa sorte, saúde, era o que eles acreditavam, sabe? Mas, viu, então não tinha Natal? E como é que vai, então, comemorar, fazer uma árvore, decorar sem Natal? Natal não tinha mesmo nessa época ainda, Jesus ainda não tinha nascido. Mas eles, lá pelo dia 23 ou 24 de dezembro, eles comemoravam o solstício de inverno. Essa era a comemoração. E eles traziam as árvores para dentro de casa para trazer boa sorte. Só que, ó, as nossas árvores têm decoração. E as deles? Aqui no livro diz o seguinte, que alguns povos decoravam as árvores com ovos pintados, alguns botavam velas próximos, e tinha um povo, os celtas inclusive, que eles não decoravam pinheiros, decoravam carvalhos e eram com maçãs douradas. Nossa, então quer dizer que não tinha Natal, então não tinha bola, não tinha luzes, era esse velas? Que perigo, né? Mas é legal essa história também. Dizem que essa é a primeira árvore de Natal. Mas, olha aqui, ó. Tem outra história. Outra? A história da primeira árvore de Natal. Ai, mas conta aí então. Dizem que a primeira árvore de Natal surgiu um pouco mais pra frente, alguns séculos mais pra frente, na época dos povos medievais, e que as árvores de Natal estão ligadas às árvores do paraíso. Árvore do paraíso? Que são árvores do paraíso? Era assim. Nessa época, também não tinha Natal, sabe? Era comemorado no dia 24 de dezembro
o dia de Adão e Eva. Adão e Eva? Era assim. Na frente das igrejas dos povos medievais, eles colocavam vários cenários porque aconteciam peças de teatro para as pessoas que não sabiam ler conhecer as histórias da Bíblia. E ali eles ensinavam a história da criação do mundo, do Adão e Eva e tudo mais. E a árvore principal era a árvore do paraíso. E como essa festa acontecia no dia 24 de dezembro, também se popularizou nessa mesma época do ano as pessoas levarem árvores para dentro da sua casa, representando aquela mesma árvore em que eles faziam essas peças de teatro na rua, as árvores do paraíso. Dia de Adão e Eva? Nunca ouvi falar isso. Pois é, o livro que está dizendo, eu nem conhecia. Estranho, né? Ter essa árvore, decorar a árvore do paraíso. Dizem que essa foi a primeira árvore de Natal. Mas ó, tem outra história. Outra história? História da primeira árvore de Natal. De novo. Nossa! Tá vendo esse cara aqui? Sim. É o São Bonifácio. Mas, viu, nessa aí eu acho que já tinha Natal, né? Sim, nessa história já tinha Natal. Inclusive, dizem que essa história da primeira árvore de Natal é a história mais conhecida de todas, porque nessa Jesus já tinha nascido há um tempão e todo mundo comemorava o Natal. Esse aqui é o São Bonifácio, que vivia na Germânia, mais ou menos no século VIII. E lá ele tinha ido para conversar com aqueles povos que viviam por lá, que eram povos pagãos que acreditavam em outros deuses, e ele foi ensinar sobre o cristianismo. Mas ele era o quê? Ele era um bispo da Igreja Católica. E assim ele foi. Conversou com todo aquele pessoal, várias pessoas se converteram ao cristianismo, mas um dia o Bonifácio teve que fazer uma longa viagem e ficar um tempo distante. E nesse tempo que ele ficou distante, as pessoas voltaram para sua fé antiga. E aí, quando São Bonifácio estava voltando, ele presenciou uma cena assustadora. Tinham 9 meninos, criancinhas ainda, presos a um grande carvalho. Os sacerdotes pagãos diziam o seguinte, que aqueles meninos tinham que ser oferecidos e sacrificados ao deus Thor. O São Bonifácio ficou apavorado, né? E quis salvar a vida dos meninos. E disse, não, já vou desamarrando esse pessoal aqui, vou tirar e não vai acontecer esse sacrifício. Mas os sacerdotes falaram o seguinte, quem ousar desamarrar aqui o sacrifício ao deus Thor será pulverizado pelos raios que cairão do céu. E o que aconteceu com ele? O deus Thor transformou o São Bonifácio em farelinhos? O São Bonifácio era corajoso, ele não tinha medo não. Foi lá e tirou todas as crianças, salvou a vida delas e não houve o sacrifício. E também não aconteceu nada, né? Não veio nenhum raio que caiu do céu para pulverizar o Bonifácio. E assim aqueles sacerdotes ficaram desacreditados. E para acabar de vez com essa história, ele foi lá e com o machado, ele mesmo cortou aquele carvalho, que é uma árvore muito grande, que caiu na floresta e quebrou várias outras árvores enquanto caía. Mas uns pinheirinhos bem pequenininhos e frágeis ficaram lá, fortes e de pé. São Bonifácio aproveitou e já linkou uma coisa com a outra e disse o seguinte, que o nascimento de Jesus, o menino Jesus, era assim como aqueles pinheirinhos que podiam parecer frágeis e pequenininhos, mas que na verdade eram fortes e resistiam a tudo. E assim se popularizou essa história de ligar o menino Jesus aos pinheiros. Nossa, eu gostei dessa história. E assim, tem tudo a ver também com o Natal, né? Porque aí o pinheiro já estava representando o menino Jesus, né? É verdade, tem tudo a ver com o Natal. Eu gostei dessa história também. Mas olha aqui, ó, tem mais uma. Mais uma? Tá vendo aqui, ó? Todos reunidos em torno de uma árvore. Sabe quem é ele? Não. Esse aqui é o Martinho Lutero. Martinho Lutero? O Lutero foi uma pessoa muito importante da sua época. Viveu mais ou menos lá pelo século XVI. O Lutero, ele foi responsável pela Reforma Protestante. Ele era casado com a Catarina e tinha 6 filhos. Um dia o Lutero estava voltando para casa de noite e era uma noite lindíssima. Ele olhou para o céu e viu muitas estrelas, todas brilhando. E no caminho por onde ele passava, tinham muitos pinheiros. E ele viu aquelas estrelas e os pinheiros, pareciam que as estrelas faziam parte
dos galhos dos pinheiros e iluminavam como se fosse um Ai, grande já pisca-pisca. tô imaginando. Todas aquelas árvores piscando, brilhantes, a noite estava lindíssima. O Lutero tinha certeza que a noite que Jesus nasceu tinha sido tão bonita quanto aquela. E ele pensou, eu preciso mostrar isso para minha família. Então ele pegou um galinho do pinheiro, levou para casa, plantou num vasinho e começou a enfeitar. Pegou tudo que ele tinha em casa, papéis coloridos e um monte de outras coisas e começou a enfeitar a árvore igual a gente estava fazendo para nós. E no final ele deu um passinho para trás, toda a família dele olhou e viu, é isso aqui que eu vi na rua, achei tão bonito que resolvi trazer para casa. Nossa. E assim surgiu a primeira árvore de Natal. Que história linda! Esse aí é o verdadeiro espírito natalino, né? E é exatamente essa sensação que a gente sente quando termina de decorar a nossa árvore, né? É verdade. Eu gostei dessa história. Que legal. Deixa eu ver. Mas olha aqui, ó. Mais uma? Uhum. Tá vendo ela? Sim. Quem é ela? Ela é a Rainha Vitória. Famosa. Famosa. Rainha Vitória, rainha da Inglaterra. Do ano de 1846. Ela foi ilustrada num jornal muito importante da Inglaterra assim, ó. Ela, o marido, os filhos, todos em torno da árvore de Natal. A Rainha Vitória não foi a primeira pessoa a ter uma árvore de Natal em casa, mas ela foi a responsável por popularizar a árvore de Natal entre todo mundo. Nossa, então ela era a influencer da época dela, né? É verdade. Ó, a Rainha Vitória, tudo que ela fazia, ela virava moda. Então todo mundo queria fazer igual. A Rainha Vitória apareceu no jornal do lado de um pinheiro de Natal, todo enfeitado, todo bonito, todo mundo quis ter um também. Então naquele ano virou febre. Na Inglaterra, todo mundo tinha um pinheiro de Natal. E assim foi virando esse costume de todos os anos, principalmente lá na Inglaterra, todo mundo comemorava o Natal com um pinheirinho de Natal. E depois esse costume foi se espalhando, né, para os outros países de colonização britânica, principalmente nos Estados Unidos. E daí para o mundo é só uma questão de tempo. Então, assim, a Rainha Vitória era a tendência, né? É verdade. E ainda bem, né, que ela espalhou essa tradição pelo mundo inteiro, né? Graças a ela nós também temos o nosso pinheiro em casa. Exatamente, muito bom essa história. Legal. Ufa, finalmente terminaram as histórias da árvore de Natal. Ai, terminou? Terminou. É uma pena que ninguém sabe dizer qual que é a verdadeira história. Todas essas, cada um diz que é a primeira árvore de Natal. Ninguém sabe até hoje. Pois é. Mas o importante é que todas elas mostram o pinheiro como um importante símbolo do Natal. É verdade. Essa aqui é pelos povos medievais que acreditavam na boa sorte. Essa bolinha, então, pelas árvores do paraíso e pelos povos que popularizavam as histórias da Bíblia. E essa outra bolinha é pelo próprio menino Jesus e a tradição do Natal. Essa aqui, pela linda noite de Natal e pela alegria do Natal, igual a árvore do Martinho Lutero. Essa outra aqui, pela Rainha Vitória, que era só babado e criadora de tendência. E essa última bolinha aqui por todos nós, que até hoje enfeitamos a nossa árvore, desejando que ela seja um símbolo que, independente da nossa crença, da nossa religião, que o Natal possa trazer paz e alegria para todos nós. Ai, você tinha razão. As histórias de Natal são as melhores histórias da árvore. Olha só, a nossa árvore ficou pronta. Vamos chamar nossos amigos para ver? Chamar todo mundo.